Olá pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero falar com vocês, pessoal. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o seu like. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, é muito importante para fortificar o vídeo, fortificar o canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo, ativa a notificação, né? Se você estiver gostando do vídeo. Então, vamos lá, gente? Vamos ao vídeo? Como eu falei, hoje é dia de Santo Terço com Palavra de Deus, né? Sempre no terceiro mistério a gente vai fazer uma pausa, escutar a Palavra de Deus e meditar, para depois retomarmos a oração do Santo Terço. Então, se você está com a sua Bíblia aí do lado, eu quero que você pegue a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Marcos, capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Palavra de Deus, Deus quer falar conosco também e nos salvar, nos libertar através da sua palavra. Talvez essa palavra de Deus que eu vou ler seja para você. Talvez, não sei, que cada momento Deus vem sempre com uma mensagem para nós através da liturgia, através da palavra. E por isso, pegue aí a sua Bíblia, Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37. Já já vai estar aqui embaixo para vocês pegarem e procurarem, pode ler depois, né? Ou se você já está com a Bíblia, já abriu, já está na palavra de Deus, Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37. Amém? Vamos lá então? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Atravessando a região da Decápole, trouxeram, então, um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, disseram: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Beija aí sua palavra, palavra de Deus, palavra que nos toca do fundo do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus de hoje, nessa liturgia dessa sexta-feira, ela quer nos mostrar o quanto que nós, muitas vezes, estamos como cegos, mudos e surdos. Há muitas coisas que muitas vezes acontecem ao nosso redor e nós não sabemos.
né? Que nós não sabemos o que acontece geralmente ao nosso redor. Muitas coisas passam despercebidas. Às vezes, os maridos não conseguem enxergar a sua esposa quando está triste. Os pais, devido a tanta ocupação do trabalho, do dia a dia, da correria, não enxergam o quanto os filhos estão passando por uma necessidade. Talvez um filho precise apenas não de uma palavra, mas de um abraço. E isso nos deixa cegos, mudos e surdos. Há muitas coisas que acontecem tanto internamente na nossa vida como externamente. Você sabe, por exemplo, quantos moradores de rua tem na sua cidade? Que existe um movimento na nossa igreja chamada Pastoral de Rua. Você sabe quantas pessoas a Pastoral de Rua atende na sua cidade? Você sabe quantas famílias necessitadas tem na sua cidade? Você sabe que a Caritas, né, que é um movimento beneficente que tem na nossa igreja, ajuda tantas famílias ajuntando cestas básicas, né, para levar para famílias que estão necessitando de alimentos, fraldas, nem é alimento, às vezes é uma fralda, uma roupa que necessita. Você sabe? Tem um outro movimento da nossa igreja que não é muito visível, que nós só vemos na igreja aquilo que é visível aos nossos olhos. Tem uma pastoral algumas pastorais que não são muito visíveis dentro da nossa igreja. Uma que não é nem muito visível, chamada Pastoral Carcerária. Pastoral Carcerária. O que é a Pastoral Carcerária, Wellington? A Pastoral Carcerária é uma pastoral, uma das mais delicadas que existe na nossa igreja, que visita os presos que estão nas penitenciárias. Que não são todos os presos que são malvados. Eles estão lá cumprindo os seus mandados de prisão, estão respondendo pelos seus crimes, mas muitos daqueles precisam apenas serem também ouvidos, precisam de alguém que os ouçam. Precisam muitas vezes de alguém que pelo menos vá visitar e falar assim: nós estamos aqui, estamos rezando por você. Não é só levar alimento a um preso, não é só levar uma roupa a um preso. Às vezes um preso quer ser ouvido. Tem padres que visitam prisões, cadeias penitenciárias, sabiam disso? Existem padres que visitam. Pessoas da pastoral carcerária que acompanham padres. Aqui na minha diocese tem uma pastoral carcerária, tem uma pastoral de rua, tem uma pastoral que atende famílias necessitadas. Além de tudo isso, tem as necessidades internas. Eu falei das necessidades externas. Existem as necessidades internas, que nos fazem muitas vezes, meus irmãos, te juro, como cegos, surdos e mudos. Cegos, surdos e mudos. E nós não enxergamos muitas coisas que acontecem ao nosso redor, realidade. Nós nos preocupamos tanto em ter do que em viver. Preocupamos muito em ter do que em viver. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter o melhor emprego do mundo, eu quero.
E tanto quero, a pessoa vai ocupando tanta cabeça, com tanta coisa, e acaba não se cuidando fisicamente, claro, e espiritualmente. E isso, o que acarreta em nossa vida? Acarreta muitas coisas como decepção, caímos na ansiedade, caímos na angústia, caímos muito na angústia, começamos a perder a fé, começamos a perder a esperança. Começamos a perder. E isso nos deixa como que cegos, surdos e mudos. Como eu falei no começo da live, no começo dessa partilha, talvez você não saiba como é que está a sua casa, como é que está a sua família. Qual foi a última vez que você conversou, partilhou alguma coisa com seu marido? Quando foi a última vez, pai, mãe, que vocês partilharam, tentar conhecer mais, para entender e compreender o que está passando dentro da sua própria casa? Gente, é algo assim muito importante que nós precisamos abrir os nossos olhos e o nosso coração. Porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor muitas vezes, povo. Muita coisa está acontecendo ao nosso redor, dentro da nossa casa, externamente, internamente, e nós muitas vezes não estamos enxergando. Deixamos muitas vezes muitas coisas nos cegarem, a dor nos cegar, o medo nos cegar. Nós não começamos a perder a confiança em Deus, no Senhor. E acreditamos muito no disse que me disse também, né? Tem essa também. Acreditar no disse que me disse, que nos deixa cegos, como aconteceu, como fala aqui na liturgia, dessa liturgia de sexta-feira que eu li para vocês, sobre Adão e Eva, que foram seduzidos pela serpente. Como Adão e Eva que foram seduzidos pela serpente, né? E eles abriram seus olhos, viram que estavam nus, né? E se esconderam de Deus, se esconderam da face de Deus. Mesma coisa, sabe, gente, que eu fico pensando? Mesma coisa somos nós, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu não aguento mais esperar esse tempo de Deus. Eu não aguento mais esperar essas coisas de esperar em Deus. Esse rapaz aí, esse Weto que está falando, fica toda hora falando, espere em Deus, tenha perseverança, tenha fé. Eu não tenho tempo, eu não tenho mais paciência para isso. Aí nós deixamos a serpente nos seduzir, a serpente do mal nos seduzir, falando, as coisas são muito fáceis, não precisa de Deus não, para que esperar? Continue, vai lá. Não é assim? Vamos nos seduzindo pelo mundo e vamos nos cegando cada vez mais. E vamos nos cegando, nos fechando. Por quê? Porque nós
como pecadores que somos, nos entregamos facilmente a tanta coisa nesse mundo, sabe, gente? Nos entregamos coisas tão facilmente. Mas eu volto a dizer aqui para você, é para você mesmo que eu digo. Não deixe o inimigo, essa serpente, seduzir esse seu pensamento, falando que você não vai conseguir. Não deixe mais essas coisas ao seu redor te cegar, meu irmão, minha irmã. Tenha fé, tenha perseverança, continue acreditando em Deus. Continue confiando no Senhor. Ai, Wellington, eu já fiz tanta coisa na minha vida, nada dá certo para mim. Isso que cega, gente, a descrença. Uma outra coisa que nos cega, a descrença. Eu tenho que ser o primeiro. Surgiu uma aprovação na minha vida, eu falei muito isso hoje. Eu falei isso hoje, agora há pouco, quando eu falei aqui sobre milagres, quando eu falei aqui no terço sobre milagres. Os milagres de Deus não é assim da noite para o dia, gente. Exige de nós, gente, muitas vezes uma fé renovada, todo dia ser aquela pessoa de muita fé, uma pessoa de muita crença, uma pessoa de muita confiança em Deus. Mas um detalhe, existe um detalhe dentro disso. Eu creio, Wellington, eu creio que Deus pode fazer sim o impossível, que Deus pode fazer um milagre na minha vida, o milagre vai acontecer na minha vida, Wellington, eu creio, Deus é maior do que tudo. Mas olha, escute isso que eu vou dizer. Eu creio nos milagres de Deus. Eu acredito que Deus pode fazer o impossível. Ele pode fazer o impossível daqui a pouco. O impossível de Deus pode acontecer amanhã, pode acontecer depois de amanhã, pode acontecer daqui a um ano. Eu não sei. O tempo de Deus é diferente no meu. Aí eu peço para Deus a graça do milagre, como essa palavra de Jesus sobre esse homem cego, surdo e mudo. Eu peço o milagre de Deus. Vou pedindo, mas eu começo a sentir que as coisas vão demorando. As coisas começam a não dar certo. As portas estão se fechando. Aí eu vou desanimando, eu vou entrando em angústia, eu vou entrando em desespero. Eu vou entrando em desespero. Eu vou entrando na dor. Eu vou entrando na dor. Mas aquele que tem fé, aquele que tem perseverança, não desanima. Continua lutando, continua batalhando até o último instante da vida. E não perde a fé. Não perde a fé. Não perde a fé. Não desanima. Sabe, meu irmão, eu sofri um acidente. Tá vendo essa marquinha aqui, ó, que tem na cabeça? Eu sofri um acidente. Quando eu tinha mais ou menos eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Eu sofri um acidente. Os médicos falaram para minha mãe que um acidente que eu sofri, eu fui atropelado por um ônibus. Eu fui atropelado, gente, por um ônibus. Um ônibus quase passou por cima da minha cabeça. Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui, gente. Eu fui parar no hospital. As últimas coisas que eu me lembro de memória
é que quando eu fui atropelado, eu não senti dor nenhuma. Eu vi apenas um clarão na minha frente, um clarão, e eu apaguei. Eu não senti dor. Eu só acordei no colo do meu pai, botei a mão na cabeça e vi aquele sangue na minha mão. Eu lembro só desse detalhe, depois eu apaguei. Eu apaguei. Fui parar no hospital, eu fui acordar uma semana depois. Minha mãe ali do meu lado. Minha mãe do meu lado, rezando. Ela estava com um terço na mão, rezando por mim. Rezando. Ela não se deixou abalar. Pelo que minha mãe me disse, os médicos não deram muita esperança para minha mãe. Não tinham dado muita esperança, que eu tinha perdido muito sangue. Ainda mais na cabeça. Na cabeça. Lugar mais frágil. Cabeça, gente. Sabe o que é isso? Cabeça. O lugar mais frágil. Eu poderia ter tido uma sequela gravíssima. Poderia ter tido uma sequela muito grave. Eu podia ter tido uma sequela gravíssima na minha vida. Minha mãe ali do meu lado, rezando, pedindo. Nem lembro mais o hospital onde eu fiquei internado. Nem me lembro, isso aqui que foi em São Paulo que eu estava. Um hospital lá em São Paulo. Em que eu fiquei internado. Os médicos não davam esperança para minha mãe. Minha mãe ali do meu lado, rezando, rezando. Fiquei uma semana desacordado. E quando eu acordei, olhei para o lado e vi minha mãe ali rezando. Rezando. Eu disse, mãe, nossa, ela foi às lágrimas. Minha mãe foi às lágrimas, porque ela agradeceu muito a Deus. Ela não perdeu a fé, não deixou as coisas negativas do mundo cegarem ela. Ela acreditou num Deus que fazia sim o impossível. E eu estou aqui com essa sequela, essa cicatriz que eu guardo. Desde a minha, não é uma falha de corte de cabelo, é uma cicatriz. É uma cicatriz que eu tenho. É uma cicatriz. Era para eu ter sequelas. O estrabismo que eu tenho aqui na minha vista, eu tenho desde a minha infância, desde que eu me entendo por gente. Eu uso óculos. Desde que eu me entendo por gente. Mas o que eu quero chegar para dizer para você, meu irmão, minha irmã, o mundo pode dizer o mundo vai dizer coisas que vão te cegar, vão querer tampar os seus ouvidos com besteiras, com bobagens, vão querer te desorientar, vão querer tirar você do rumo, vão querer tirar o seu chão, o mundo. Mas aquele que acredita em Deus verdadeiramente, aquele que acredita em Deus, confia no Senhor, confia nas suas promessas, confia no impossível de Deus, não deixa nada do mundo te cegar, não deixa nada do mundo fechar o seu coração. Olha, meu irmão, eu sei que você está sentindo muita dor agora no seu coração, porque devido a tantos problemas, a tantas preocupações que você está tendo. Mas é agora que você precisa demonstrar a sua fé. É nesse momento de dor agora que você precisa mostrar o quanto você é cristão ou cristã de verdade. Não deixar as coisas do mundo te cegarem, fechar o seu coração. É agora que você precisa fazer o éfata de Deus acontecer na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. É agora que você precisa pegar o seu terço verdadeiramente na mão
e rezar aonde você estiver. Aonde você estiver. E falar, quando você rezar, você vai dizer sempre: Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Seja feita a sua vontade na vida do meu filho. Senhor, seja feita a sua vontade na vida do meu marido. Hoje eu vou fazer algo diferente, Senhor. Eu vou escutar mais o meu filho. Eu vou escutar mais o meu marido. Não vou deixar mais as coisas no mundo me cegarem. Os amigos do bar me cegarem. Eu vou escutar aqueles por quem o Senhor quer que eu fique do lado. Você sabe quem o Senhor quer que você fique do lado? Da sua família, do seu marido, dos seus filhos. Não vai ser amigo de bar que vai falar para você o que é certo e o que é errado, meus amigos, meus irmãos. Não vai ser. Eles vão querer te cegar ainda mais. Deus sabe colocar os amigos certos no nosso lado. Deus sabe colocar as pessoas certas no nosso lado. Minha mãe, quando eu estava na cama do hospital, por causa do acidente, ela não perdeu a fé. Os médicos tiraram a esperança do coração dela, mas ela não perdeu as esperanças. Ela confiou em Deus, continuou confiando. E hoje, sabe o que acontece hoje na minha casa? Hoje eu não tenho meu pai. Hoje eu não tenho meu pai. Meu pai é falecido há mais ou menos 16 anos. Meu pai era uma pessoa de Deus. Meu pai era uma pessoa, nossa, uma pessoa maravilhosa também. Meu pai que me pegou no colo quando eu sofri um acidente. Quando eu sofri um acidente, que me pegou no colo foi o meu pai, para me levar direto para o hospital. Hoje eu não tenho. Meu pai faleceu de falência múltipla de órgãos. Meu pai estava no hospital. Eu pedi, Senhor, socorre o meu pai. Senhor, não deixe o meu pai morrer. Eu pedi muito ao Senhor. Pedi. Mas, acima disso, sabe o que eu falei, meus irmãos? Não deixei o meu egoísmo me cegar. Muito no meu coração. Eu sei que vai doer, Senhor. Eu sei que vai doer muito para mim. Eu sei, Senhor. Eu sei que vai doer. Mas, Senhor, seja feita a sua vontade. Minha família vai ficar triste. Se meu pai partir, Senhor, minha família vai ficar triste. Mas, Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade, Senhor. Eu não vou ficar bravo, Senhor. Eu não vou ficar bravo contigo, Jesus. Mas se o Senhor levar o meu pai, eu vou ficar triste. Mas seja feita a sua vontade, Senhor. Se o tempo dele é agora, porque chegou, Senhor Jesus. Mas se o Senhor o tirar agora desse estado, também vou te louvar, Jesus. Eu vou te louvar na alegria e eu vou te louvar, Senhor, na morte. Se o Senhor tirá-lo, eu vou louvá-lo. Se o Senhor levá-lo, eu também vou louvá-lo. Eu não vou me cegar. E Deus levou o meu pai. E Deus levou o meu pai. Eu tive uma missão, gente, de assumir a minha família, junto com a minha mãe. Eu, minha mãe e mais 2 irmãos. Eu assumi minha casa aos 20 anos de idade. Perdi metade da minha juventude, mas eu me tornei um cristão melhor.
Por quê? Porque, graças a Deus, e a intercessão do meu Pai que está lá no céu, eu comprei uma casa para minha família, estamos morando bem, temos as nossas dificuldades, mas todo dia, todos os dias, eu falo, obrigado, Jesus. É pouquinho que eu tenho. É pouquinho. Mas eu te louvo, Jesus. Eu não vou me cegar por esse mundo. Já me ofereceram tanta coisa, gente. O mundo oferece vários caminhos, sabiam disso? Que querem nos cegar, querem nos deixar surdos, querem nos deixar mudos. Mas quando eu abro o meu coração e entrego ele nas mãos de Deus, nada nos cega, nada nos deixa mudo, nada nos deixa surdos. Deus nos mostra o caminho a ser seguido. Deus nos orienta. E você acredita que Deus pode te orientar, meu irmão? Nessa dificuldade que você está enfrentando? Eu acredito que a minha não é assim, aquela história. Não é aquela história. Sabe, gente? Não é aquela história de mudança, mas é uma história de que eu não me ceguei pelo mundo. Eu não deixei minha família se cegar pelo mundo. Eu não deixei. Eu ainda mantenho, eu e minha mãe, na minha casa somos únicos católicos. Meus irmãos, cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu o seu caminho. Eu não vou segurar os meus irmãos, eles são adultos, eles fizeram as suas escolhas. Mas eu rezo por eles. Eu os amo do mesmo jeito. Eu os amo a minha família do mesmo jeito. E que seja feita a vontade de Deus na vida deles. Hoje eu cuido só da minha mãe. Eu cuido e ajudo minha mãe aqui na minha casa. Nossa, Eto, você tem 32 anos e ajuda e mora com a sua mãe? Moro. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu sou o homem que sou porque eu tenho uma base. E minha base é minha família. Pode me zoarem, pode acharem ruim, pode falar que eu sou filhinho de mamãe, pode falar o que quiser. Pode falar de mim o que quiserem. Mas eu não vou me cegar pelo mundo jamais. Eu não vou me cegar mudo pelo mundo jamais. Não vou. Perdi meu pai com 20 anos, sim. Só convivi com meu pai 20 anos na minha vida, mas foram os 20 anos mais valiosos que eu vivi ao lado do meu pai. Hoje eu sou o homem que sou, porque o meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou a não roubar. Meu pai me ensinou a não matar. Meu pai me ensinou a não morar, a não mexer nada de que é meu. Meu pai me ensinou muita coisa. Meu pai me abriu os olhos. Meu pai me falou para eu não ser mudo. Meu pai me falou a não ser surdo. Meu pai me ensinou isso. Por isso eu repito aquilo que eu falei no começo aqui da minha pregação. Repito aquilo que eu falei no começo da minha pregação. Não fale, meu irmão. Eu escuto sempre isso das pessoas que mandam mensagem para mim, no meu particular, nas minhas redes sociais, ou então aqui no TikTok. Eu vejo muitas pessoas me falam: Wellington, meu marido não tem jeito, o meu filho não tem jeito, minha esposa não tem jeito. Você já escutou eles? Quando foi a última vez que você, marido, disse eu te amo para sua esposa?
Quando foi, esposa, que você disse a última vez eu te amo para o seu marido? Pais, quando foi a última vez que você disse Deus abençoe meu filho, eu te amo? Filho, vem cá, senta aqui do lado do pai, senta aqui no lado da mãe, vamos conversar um pouco. Como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Isso que meu pai fazia. Ele me chamava. Quando eu estava começando na igreja, só mais uma coisinha, gente. Quando eu estava começando na igreja, quando eu comecei minha caminhada na igreja, na renovação carismática, católica, o meu pai, eu saía muito, eu era um jovem que saía, ia a pé. Eu atravessava o bairro de São Miguel, Paulista, na Zona Leste. Eu ia a pé de São Miguel a Itaim. Eu ia atravessar a pé e voltava para casa só de madrugada. E quem estava me esperando em casa de madrugada? O meu pai. O meu pai estava me esperando em casa. Eu chegava muitas vezes, sabe, gente, estressado porque um irmão me machucou, falou uma bobagem pra mim, eu não gostei e tal. Meu pai estava lá sentado. Meu pai estava lá sentado para abrir os meus olhos, para abrir os meus ouvidos, para falar o éfata de Deus na minha vida. Meu pai estava lá para falar o éfata de Deus para mim. Wellington, éfata, abre-te. Abre os seus olhos, Wellington. Abre o seu coração, Wellington. Abre os seus ouvidos, Wellington. Meu pai estava lá. Eu acendi a luz da cozinha que estava lá sentado na cadeira, o meu pai. O meu pai. E hoje, meus irmãos, eu não tenho meu pai para me esperar mais. Hoje eu não tenho meu pai. Por isso, meus irmãos, você que é mãe, dê atenção para o seu filho que ele merece. Ainda é tempo, não é tempo perdido. Não é tempo perdido. Esposas, dê atenção aos seus filhos. Ainda é tempo. Ainda é tempo. O éfata de Deus é todo dia. O éfata de Deus é todos os dias. O éfata de Deus. Hoje, o Wellington, que aprendeu com o seu Elias, o meu pai, o meu pai, ele me ensinou o éfata. E o Wellington está multiplicando para você esse éfata. Eu estou multiplicando para você esse éfata. O éfata que Jesus usou para fazer um surdo e mudo falar. Estou transmitindo para você, meu irmão, o éfata que meu pai me ensinou. Quando eu tinha meus 17, 18 anos. O éfata que meu pai ensinou, eu estou ensinando para vocês. Éfata, abre-te. Abre os seus olhos, meu irmão, enquanto é tempo. Abra os seus olhos, minha irmã. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Não feche, não feche. O mundo é cheio de necessidades, é cheio de obstáculos. Vamos ter obstáculos o tempo todo, meus irmãos. Vamos cair, vamos levantar muitas vezes.
O que eu não posso é perder a minha fé, é perder a minha confiança em Deus. Como vocês estão escrevendo aqui, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso para conosco. Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que Ele deu para você um marido, uma esposa, um filho, uma filha. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que deu para você a casa onde você mora hoje, que deu para você a vida que você tem, e Ele hoje quer abrir esse éfata, o seu coração. Ele quer abrir o seu pensamento. Eu sei que muitos aqui estão se identificando com algo que eu estou falando aqui nesta pregação. Muitos estão se identificando. Eu sinto que muitos estão se identificando. Mas, como eu falei, eu aprendi muita coisa com meu pai. Eu aprendi. O Wellington que é hoje foi graças a alguém que me ensinou. E esse alguém que me ensinou foi alguém que me mostrou Deus. Me mostrou quem é Deus. O nome dessa pessoa foi Senhor José Elias de Espíndola, o meu pai. Ele me mostrou Deus. Mostrou como ser cristão. Me mostrou como abrir minha boca. Mostrou como escutar. Me ensinou a como abrir os meus olhos. Como me ensinou a como abrir o meu coração. Saber também dizer não ao mundo, saber dizer não aos vícios, me ensinou a dizer não ao mal, me ensinou, e até hoje eu carrego comigo esse éfata de Deus. Muitas vezes eu me declaro pecador, sabe, gente? Esse Wellington aqui se declara pecador muitas vezes. Às vezes eu caio em tristezas. Às vezes eu me angustio. Mas eu lembro do éfata. Eu me lembro do éfata de Deus na minha vida. Eu me lembro. Eu vou me lembrando do éfata. E eu quero que você lembre do seu éfata. Eu quero que você lembre do seu éfata. Se você ainda não lembra, no quinto mistério vamos rezar isso. Quem estiver no terço ao vivo, quem vai estar na gravação não vai conseguir. Vamos pedir esse éfata. Pedir esse éfata de Deus na nossa vida. Esse abre-te. Abrir o nosso coração. Abrir os nossos olhos. Abrir os nossos ouvidos. Para Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.